Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração, estudo da palavra e intercessão, entoando o hino número 374. 374. O motivo de estarmos aqui é porque Jesus Cristo nos salvou. 374. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, que de inefável gozo enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele toda aflição desfaz. Cristo é a minha vida, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito fácil me será. E na mansão de glória, logo Ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele toda aflição desfaz. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de perenal fulgor. Magnificente santo, veleia me fitar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele toda aflição desfaz. Vamos orar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nesta hora. Senhor bendito, eu louvo, exalto e glorifico o teu santo e excelso nome. Sei que tudo está sob o controle e o domínio e a proteção do Senhor. Se até aqui chegamos, é porque teu é o poder, tua é a honra e tua é a glória de eternidade em eternidade. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Pai Santo, há dias em que estamos mais felizes e há dias que não estamos tão felizes como deveríamos. Porque às vezes, ó Pai, no nosso viver, nós nos abatemos no nosso dia a dia em detrimento das adversidades que nos são impostas. Muitas delas, ó Deus, produzidas por nossa própria ação, por via de consequência daquilo que pensamos, falamos e fazemos. Mas nós contamos com a tua misericórdia, contamos com o teu amor, contamos com a tua graça, com o teu perdão. Pai Santo, louvado seja o Senhor em Cristo, por Cristo, para a glória do teu nome, por nos alcançar com a salvação em Jesus. Peço que o Senhor possa estar fortalecendo-nos no corpo, na alma e no espírito. Reveste-nos com o teu espírito. Fortaleça-nos
que todas as coisas que não vêm do Senhor, que não são para o louvor e glória do Senhor, sejam lançadas, ó Pai, em nome de Jesus, nas profundezas do mar. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, coração e caminho, Senhor Deus, caminho perfeito, caminho que conduz até o Senhor. Livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos louvar mais uma vez neste culto o santo e eterno nome do Senhor. O quanto Jesus é precioso, precioso é Jesus. Hino 487, 487. Amém? Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e muito manso aguardou a admissão, do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e muito manso aguardou a admissão, do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afirmado em Jesus eu alcanço afinal futuro de glória na vida eterna, sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Amados de Jesus Cristo, estamos entrando hoje em João capítulo 15. E como falamos anteriormente no culto, no domingo próximo passado, esta palavra em detrimento daquilo que é dito no versículo 31 do capítulo 14, que este texto aqui cabe muito bem antes do 14. Então, 15 e 16 cabe muito bem antes do capítulo 14, porque ele dá a entender aqui que está despedindo-se dos seus discípulos no 14:31, e aí
indo ao Monte das Oliveiras para estar orando, para ser ali entregue aos soldados. Então, Jesus está aqui dizendo uma grande verdade em 15, 1 e 2. João capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, a tira, e toda aquela que dá fruto, a limpa, para que dê mais fruto. Vamos orar de novo. Espírito Santo de Deus, Consolador real, aquele que está para nos auxiliar. O Senhor Jesus disse acerca de ti, para que contigo não haja orfandade, companhia, auxílio, iluminação, direção. E dentro disso, Senhor, um revestimento do alto. Porque as coisas que lemos, a palavra aqui dita, lida, falada aí agora, por auxílio do Senhor, explicada, é de Deus, é santa, é eterna, é poderosa, é transformadora, é libertadora e é uma palavra elucidativa para que o salvo ou o não salvo possa ser iluminado pelo Senhor, o Espírito da verdade, porque tem implicações eternas, tanto de salvação em Cristo e perdição sem Cristo. Dá-nos direção, que o Senhor Deus possa trabalhar no meu e no coração de todos aqueles que hão de ter contato com esta mensagem do Senhor, do Evangelho do Senhor, para a glória do Senhor, porque é palavra que não volta vazia, não é palavra de filosofia ou de sabedoria humana, é palavra de Deus. Então, glorificado seja o santo, o eterno e glorioso nome do Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui aprendendo do Senhor, com o Senhor, por intermédio da sua santa e bendita palavra. No nome de Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Amados de Jesus Cristo, a revelação suprema 13, ela trata hoje aqui no capítulo 15, no versículo 1 e 2, de uma alegoria dita pelo próprio Cristo acerca de 3 pontos. Israel, ele, Cristo, e a igreja. Israel, Cristo e o crente. E aqui nós podemos ver que ele usa acerca de uma videira, uma parreira de uva. Este versículo, esse capítulo 15 aqui, vai trazer esta tratativa e dá a entender daqueles que não estudam a palavra, de uma palavra fora de contexto. Cristo está dizendo umas coisas e agora ele vem dizendo acerca de videira. Parece ser desconexo, mas não é. O que Cristo está dizendo aqui, que ele é o verdadeiro Israel, que ele é a verdadeira igreja e que ele é o verdadeiro homem. Por que Jesus está falando assim acerca destes 2 textos, desses 2 versículos do capítulo 15 que nós lemos? Porque Israel, no Antigo Testamento, é conhecido por
3 árvores, ou por 3 plantas. Videira, que é uma parreira de uva, oliveira, que produz azeitonas e azeite, e figueira. E quando Jesus está falando acerca que ele é a videira, e ele usa aqui para esta expressão como verdadeira, e Israel tornou-se fake por não ter cumprido o seu propósito. E nós vamos ver alguns textos correlatos, pois estudamos a Bíblia de forma textual e expositiva e apologética. Então nós vamos ver alguns textos que os profetas narram acerca de Israel. E nós vamos para o livro de Isaías, para o profeta Isaías, e nós vamos do capítulo 5, de 1 a 7, Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, e vamos estar lendo aqui, Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. Leiamos. Agora cantarei ao meu querido o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Tinha o meu amado uma vinha em uma colina fértil e tinha cercado e limpado das pedras e plantou da mais escolhida videira e tinha edificado no meio dela uma torre e também construído um lugar nela e esperava que desse boas uvas, porém deu uvas silvestres. Agora, pois, vizinhos de Jerusalém e homens de Judá, julgai agora entre mim e a minha vinha. Que mais se deveria fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito nela? Como esperando eu que desse uvas boas, somente deu uvas silvestres. Mostrar-lhes ei, pois, agora o que farei eu da minha vinha. Tirarei a sua cerca e será para servir de pasto, derrubarei a sua parede e para que seja pisada. Farei que fique deserta, não será podada nem cavada. E crescerão o cardo e os espinhos, e até as nuvens ordenarei que não derrame chuva sobre ela. Há outro texto correlato no profeta Ezequiel, o capítulo 15, Ezequiel 15, de 1 a 6, Ezequiel 15, de 1 a 6. Leiamos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, em que a árvore da videira é mais que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que entre as árvores da floresta? Tornar-se-ia dela madeira para fazer algum trabalho, ou dela se faria alguma estaca para nela poder pendurar alguma vasilha? Eis que é lançada no fogo para combustível. O fogo devorará ambas as suas extremidades, e o meio dela também é queimado, porventura
serviria para alguma obra? Ora, mesmo quando estava inteira, não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumida pelo fogo. E quando o fogo a devorou, se faria alguma obra dela? Porquanto assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores da floresta, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Agora vamos, Ezequiel 19, de 10 a 14. Tua mãe foi como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas, produzindo fruto e lançando ramos por causa das muitas águas. E ela tinha varas fortes para cetros de dominadores, e a tua estatura se levantou para cima entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura como multidão dos seus ramos, mas foi arrancada com ira, derrubada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Foram quebradas e se secaram as suas varas fortes, o fogo as consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e árida. E saiu fogo de uma das varas dos ramos e consumiu o seu fruto, e não ficou nela nenhuma vara forte, cetro para dominar, e esta lamentação e de lamento servirá. Salmos 88, 16. Salmos 88, 16. Tudo falando acerca de parreiras, parreiras de uva, sobre videiras, sobre viticultura. Aqui tudo simbolizando Israel e o juízo sobre Israel por não cumprir com a expectativa que o Eterno tinha sobre eles, sobre ela, Israel, sobre Jerusalém, representada aqui. Está escrito de 8 a 16 dos Salmos 80. Fizeste vir uma videira do Egito, jogaste fora os gentios e a plantaste. Fala do tempo em que Deus trouxe do Egito o seu povo que vivia como escravo e colocou no meio de uma terra que mana leite e mel. Fizeste vir uma videira do Egito, preparastes lugar diante dela, e fizeste com que ela jogasse suas raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Estendeu os seus ramos até ao mar, e até ao rio os seus renovos. Porque tens quebrado as tuas cercas, de modo que todos os que passam por ela a vindimam, todos colhem os seus frutos, os javalis do bosque as destrói, os animais selvagens as devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te agora e, uma vez mais, olhe do céu, uma vez mais, considera, uma vez mais, visita esta videira, e a planta que plantou a tua mão direita, e o renovo que fortaleceu para ti, está queimada a fogo e cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Ó amados de Jesus Cristo, uma videira falsa não permanece. Uma videira que não cumpre o seu papel, ela perde o seu sentido. Aqui nós vemos ela ser esperada, cultivada e ser desprezada por esperar dela frutos bons, e na colheita somente frutos
silvestres. E aqui podemos entender frutos que não têm qualidade. É sim uma videira, produziu sim frutos, mas não frutos dignos. Então, Deus não pôde colher de Israel aquilo que esperava em Israel. Mas aqui nós, olhando para o texto, para a palavra de Deus, Jesus não é que chama sobre si. Jesus, ele mostra-se como, porque ele cumpre os desígnios de Deus. Aquilo que Deus espera dele, ele faz. E ele está dizendo aqui, neste capítulo 15, no versículo 1, que não é Israel, que é ele. Se há uma videira que dá bons frutos, é ele. E ele tem nele o Pai como lavrador. E esse lavrador aqui é uma vinha cuja a propriedade é dele. E ele mesmo cuida. Então, aqui, nesta videira que não dá frutos ruins, que só dá frutos bons, é onde a igreja está ligada. Nós vemos nesta alegoria Jesus, o verdadeiro Israel, Jesus, a verdadeira igreja, Jesus, o verdadeiro homem. Então, nestes três destaques que damos aqui, nós podemos ver que para a igreja frutificar, ela tem que estar firmada em Cristo, somente em Cristo, que é a videira verdadeira, cuidada por Deus, não tem descuido. Israel descuidou-se, e ainda que ela, à beira das águas, como lemos em Ezequiel, ela enramou-se, esparramou-se. Não é uma árvore que cresce, mas as suas raízes crescem em profundidade, procurando buscar o melhor para dar o melhor. Mas Israel foi pisada, Israel foi queimada, não cumpriu com o propósito. E aquilo que o dono da vide foi procurar, frustrou-se. Que não seja assim contigo, que não seja assim comigo e que não seja assim conosco, para que quando o Senhor vir colher frutos em nós, encontre frutos bons. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque nós estamos ligados na videira, que ele poda, que ele limpa, que ele faz com que através dos tempos continue dando frutos dignos de louvor, para o seu louvor. Amados de Jesus Cristo, aqui nós vemos que Israel falhou, e falhando como videira, continuou produzindo frutos, mas frutos que não agradavam o agricultor, que não agradava o dono da vinha, que não agradava a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e voltamos no tempo, quando os espias vão na terra que habitava os heveus, os jebuseus, os quereteus, todas aquelas nações lá, viram os espias que a terra era boa e que os homens carregavam lá cachos de uva em 2. Então era uma terra que produzia bons frutos, e o que estava lá na terra não era bom, até que foi tirado de lá e tirado do Egito, Israel, e plantado lá na terra que mana leite e mel, para agradar
a Deus, para poder ser vista pelos povos como uma nação que tinha o Deus Todo-Poderoso, a quem eles serviam, a quem eles amavam, a quem eles adoravam e de quem eles testemunhavam e que atraíam as outras pessoas assim para adorarem o Deus verdadeiro. Na produção de uvas más, fazem tudo ao contrário, fazem tudo ao inverso. Em vez de serem testemunham. Em vez de levarem ao conhecimento dos outros povos acerca do seu Deus, acerca das grandezas de Deus, vão nos outros povos buscar deuses estranhos. A igreja de Jesus Cristo não pode descuidar-se jamais de Cristo, porque se voltar os olhos para o mundo, corre o risco de secar, de ser tirado e de ser queimado. E nesta alegoria aqui nós podemos ver que devemos nos manter em humildade. Quem conhece parreira de uva sabe que dela não dá para se fazer móvel algum. Quem conhece uma parreira de uva sabe que se dela não dá para se tirar nenhuma estaca para segurar nada, nem um pé de tomate. É alguma coisa que só tem um objetivo: frutificar. E frutificar coisas doces, coisas agradáveis, coisas ou frutos. Eu uso coisas, mas aqui nós estamos falando de fruto. Uma videira, ela dá uva, fruto. Aqui eu olho também para essas duas outras alegorias usadas para Israel, como oliveira e figueira. Posso ver Jesus olhando para Israel, figueira, e olhando para Israel, não viu fruto nenhum. O que é que Jesus fez? Amaldiçoou. Os discípulos, passando no dia seguinte, viu que a figueira estava seca. Sem Cristo, seca-se. Sem Cristo, murcha-se a erva. Sem Cristo, murcha-se as flores. Mas em Cristo, permanece para sempre. Isaías 48, né? Seca-se a erva, murcham-se as flores, mas a palavra, quem está na palavra, quem vive na palavra, produz frutos dignos de louvor. Aqui, nestes capítulos que vimos em Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, em Ezequiel 15, de 1 a 6, em Ezequiel 19, de 10 a 14, ali em Ezequiel 17, está falando acerca de Israel. E aqui Cristo está falando acerca dele. E ele diz que sem ele, como ele diz, sem mim nada podereis fazer. E ele já fala como Cristo crucificado. Toda a dialética de Jesus Cristo, toda a narrativa de Cristo fala com a aprovação de Deus. E ele está aqui não se exibindo, ele está aqui dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por certo está dizendo, existem videiras falsas que produzem, mas os frutos não servem para nada. Amados de Jesus Cristo, a videira verdadeira tem o viticultor. A videira falsa não. Vimos ali javalis pisando por cima, vimos ali o fogo consumindo, vimos ali a terra perdendo o seu vigor, perdendo as suas essências, para que a manutenção da vida, desertificando, sem Deus cuidando, sem Deus podando,
sem Deus zelando, acaba-se a produção. E amados de Jesus Cristo, o texto da palavra de Deus nos fala que o lavrador, Deus, o dono da vida, o dono da vinha, ele é aquele que concentra-se, e que tudo está concentrado em Cristo. E as raízes de Cristo não estão firmadas na terra prometida, estão firmadas em Deus e nos céus. E é Ele que gera, é Ele que dá o fruto digno de louvor, frutos dignos de arrependimento. Toda a vara que em mim, que não dá fruto, atira. Amados de Jesus Cristo, nós só falamos acerca das coisas que produzem, nós só damos valia às coisas que são boas, mas nós desprezamos as coisas que não frutificam, que são tiradas e são queimadas. Amados de Jesus Cristo, a autorrega na palavra é importantíssima para permanecermos na videira, para podermos estarmos ligados em Cristo, para termos o cuidado de Deus, para termos o cuidado do Pai. E amados de Jesus Cristo, fala aqui em poda. Às vezes nós nos alegramos no crescimento expansivo que nós temos, mas quanto mais um ramo cresce, menos fruto ele produz. Às vezes o raliar de Deus, a intervenção de Deus, oferecermos-nos a Deus para que Ele possa estar cuidando, podando, limpando, faz com que o nosso tamanho não seja tão grande, mas que a proximidade do fruto esteja próximo de Cristo, nunca distante de Cristo. Você que gosta de cultivar as coisas e tem algumas plantas frutíferas lá na sua casa, quando o pé da sua fruta carrega demais, é necessário raliar. É necessário tirar frutos e jogar fora. Isso é um desperdício, pastor. Não. Se você quer frutos bons, se você quer frutos doces, gostosos, suculentos, robustos, vigorosos, tenha menos fruto na sua árvore, mas tenha melhores frutos. Nem todas as árvores que dão muito fruto, todos os seus frutos são bons. Dá fruto pequeno toda a árvore, frutos defeituosos. Lembro que quando criança, na cidade de Marília, ia a uma fazenda que produzia melancias. E eu nunca tinha visto isso, tinha saído do Senai, e no Senai eu fiz mecânica de auto, e lá tinha tratores para consertar, caminhões para consertar, mas tinha plantação de melancia. Nunca havia visto uma plantação de melancia. E como se ganhava por diária, e eu com 13 para 14 anos de idade, com pouco dinheiro lá naquela época, a diária de um menino de 13, 14 anos era diária de um adulto. Então eu entrei nesta propriedade do Tanaka, e a primeira atividade minha lá, antes de mexer nos implementos agrícolas, foi raliar melancia. E eu achei aquilo um desperdício muito grande. Onde é que já se viu? E aí a pessoa me disse, olha, você faz assim, 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 assim. E ele foi mostrando para mim, ele foi arrancando melancias e jogando no carreador. E eu olhava aquilo espantado. E eu perguntei para ele, por que o senhor está jogando essas melancias fora?
elas estão boas, é porque nós mandamos para o Ceasa em São Paulo. E para o Ceasa em São Paulo tem que ser frutos vigorosos, frutos bons, de boa qualidade. Se nós deixarmos todas estas melancias aqui, elas vão saírem pequenas e elas não vão ter o dulçor que o mercado lá de São Paulo pede. Então eu pude ver o processo de plantar uma melancia, a forma como planta, a forma como cala uma melancia, porque ela também é podada. Quando as ramas vão crescendo, elas são podadas. Quando nascem os frutos que estão mais distantes, defeituosos, ou não defeituosos, mas que estão muito longe, lá na rama, a árvore, a frutífera, não tem poder para lançar a ceifa em toda a sua extensão. O que chega lá na ponta tem menor qualidade. E se tem menor qualidade, tem menor valor. Você que compra essas melancias pequenas aí, elas são ponta de rama, elas são aguadas, elas não são melancias doces. Você quando vai ao mercado e vê aquelas melancias enormes, aquelas melancias são de primeira panha, é a que sai primeiro, é a que pega a maior força do pé de melancia, é a mais doce, é a mais vermelha, é a mais macia, é a mais gostosa. Então, aqui, olhando para Jesus, falando, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor, toda vara que está ligada em mim, essa dá fruto, e aqui não está ligada, tira e joga fora. Para quê? Para preservar o fruto, para preservar a qualidade, mas é em Cristo, a seiva vem de Cristo. O amados de Jesus Cristo, esta palavra aqui falada por Jesus é de fundamental importância, porque o principal compromisso da videira é produzir frutos. Vamos repetir? O principal objetivo da oliveira é produzir frutos. E frutos? Não frutos silvestres, não frutos ruins. Então, para produzir frutos, é necessário estarmos ligados na verdadeira videira, que é Cristo. Grave bem isso, hein? Para produzir frutos bons, tem que estar ligado em Cristo. Por que Israel não produziu frutos bons? Porque desligou-se de Deus. Por que Israel recebeu sentença? Porque foi se distanciando de Deus, perdendo o cuidado. Cuida de ti mesmo. Cuidado. Esteja observando. Estou dando fruto, e o fruto que eu estou dando é digno do louvor e glória do nome de Deus. Não estou dando fruto, atira, e toda aquela que dá fruto, a limpa. É por isso que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão, o arrependimento nos faz sermos podados por Cristo, diminuindo a extensão, recomeçando. Toda a poda tem o renovo, a oportunidade de frutificar. Então, cresça Cristo e eu diminua. Importa que Ele cresça e eu diminua. Amados de Jesus Cristo, o principal compromisso da videira é produzir uvas de valor. Em Isaías deu uvas silvestres, uvas sem valor. A função exclusiva da videira é produzir frutos dignos. Se não produzir, é cortada e lançada fora. Ezequiel capítulo 15,
3 diz: tornar-se ia dela madeira para fazer algum trabalho. Mas cortada tem valor. Valor nenhum. Não serve para estaca, não serve para madeira, não serve para nada. Para que serve? Para fogo. Então vai dar carvão. Mas nem para carvão presta. Só dá cinza. Acaba em nada. É por isso que Jesus diz: sem mim, nada podereis fazer. É em Cristo. Ligados em Cristo. Jesus está dizendo: Israel não é videira. Toda aquela conversa, toda aquela perseguição, todas aquelas coisas, não, é aqui, é fora do judaísmo, é fake. Israel perdeu a oportunidade. Agora, Cristo veio, se fez carne, habitou entre nós e vai ser crucificado por livre e espontânea vontade e vai atrair para si. Porque foi Deus quem plantou Cristo. Foi Deus quem colocou Cristo. Então Cristo nos atraiu a Ele na cruz do Calvário. E atraídos em Cristo, ligados em Cristo. Ligados em Cristo, permanecemos produzindo em Cristo. Isto é grande, isto é tremendo. Aquele que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Vamos sempre estar pedindo a Deus: Senhor, me limpa, lava-me, purifica-me. Vai podando, Senhor. Tem muitos ramos crescidos, ramo do orgulho, ramo da soberba, ramo da vaidade. Vai podando, ainda que eu fique um galinho como se fosse um galinho seco. Eu sei que o renovo vem, porque eu estou ligado no Senhor. É necessário que o Senhor cresça, porque vem de Cristo a seiva dos céus, que irriga o nosso ser, para que produzamos frutos dignos, valorosos, dulcíssimos para Deus. Que tipo de fruto a igreja tem produzido? Que tipo de videira a igreja tem sido? Ligado em quê? Ligado aonde? Vimos exemplos aí de Israel. Vimos aí, todas essas palavras ditas são palavras de julgamento. E a palavra de Jesus Cristo aqui é palavra de vida. A palavra de Cristo aqui é palavra para observação, é palavra para meditação, é palavra para transformação, é palavra de arrependimento, é palavra que faz com que haja bons frutos. E as pessoas às vezes elas se preocupam com quantidade. E o que Jesus aqui está falando é de qualidade. Frutos bons, ligados nele, dependentes dele, cuidados por Deus. O lavrador é o dono da vida. O lavrador é Deus. Então, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. E é Ele que deixa na vinha quem Ele quer. Então, não se descuide, autorregue-se, não dá uma de distraído. Não se encanta com um monte de caixinhos, ainda que dê menos, mas com frutos maiores, mais tenros, mais doces, de mais valor. Quando você vai comprar alguma coisa ou comer alguma coisa, você vai lá no mercado e escolhe os frutos amassados para levar para a sua casa? As laranjas já podres, os tomates pichados. Quando você vai ver aqueles cachos de uva, você leva os mendorzinhos para casa?
Amados de Jesus Cristo, os olhos do Senhor olham da mesma forma. O melhor de mim para Cristo, o melhor da igreja para Cristo, porque Cristo é o melhor para a igreja, porque Cristo é o melhor para a sua vida, porque Cristo tem o melhor para ti, porque Cristo tem o melhor para mim, porque Cristo tem o melhor para nós. E o propósito de Cristo é que nós demos fruto. Dá para entender? Nós temos que frutificar, mas nunca sair da presença de Cristo, nunca deixar a Cristo, assim como Israel deixou Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, buscando a Cristo, querendo de Cristo, recebendo o cuidado de Cristo, nutridos em Cristo. Quanto mais extenso o galho, mais dificuldade para produzir frutos bons. Se uma parreira de uva deixar de ser podada, ela só dá ramos e não dá fruto. E se der fruto, não dá fruto bom. Então, uma parreira tem que ser cuidada, um crente tem que ser cuidado, e o crente deve estar ligado em Cristo, porque se não produz, não serve. Aqui nós não estamos falando em exclusão, em colocar gente fora da igreja. Aqui nós estamos falando da igreja gloriosa, onde Cristo é o cabeça, e no caso aqui, Ele é a verdadeira videira, ligado o tronco, onde nós estamos ligados, onde cada um de nós está ligado. Não é o pastor que é o lavrador, não é o bispo que é o lavrador, não é o apóstolo que é o lavrador, não é a denominação que é o lavrador, é o próprio Deus, porque nós estamos ligados em Cristo. Nós somos nascidos de novo em Cristo. Nós somos cuidados por Cristo, porque se quando nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos a Cristo. E quem limpa a gente, quem transforma a gente, quem poda a gente, é o próprio Cristo. Não é a igreja, não é o pastor, não é a denominação, não é o estatuto, não é o regulamento interno. A palavra diz: limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. E quem é a palavra? É Cristo. Oh, amados de Jesus Cristo, as varas limpas, podadas por Cristo, ligadas em Cristo, são mais vigorosas e produz bons frutos. É o que Cristo quer de mim e quer de você. Frutifiquem em Cristo, mas nunca desligados de Cristo. Pelo contrário, Jesus aponta-se e é a verdadeira figueira. Cristo aponta-se e é a verdadeira oliveira. Cristo aponta-se e é a verdadeira figueira. Então vamos estar debaixo das sombras de Cristo, dos ensinos de Cristo, da vontade de Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Não vamos fazer como Israel fez, enchermos-nos de ramos, orgulhosos, para dizer aos outros: vejam como somos muitos e como somos grandes. Quando que na realidade uma videira, uma figueira e uma oliveira só servem para dar frutos. Para que o crente serve? Para dar frutos. Primeiro, digno de arrependimento. Segundo, frutos dignos de louvor. Terceiro, testemunhas, e ser-me-eis testemunhas.
ligados em Cristo. Eu vejo Cristo em você. Por quê? Porque você dá fruto. Crente que não dá fruto, esse que o Senhor está falando, ainda que tenha aparência de figueira, de videira, vara como videira, folha como videira, mas que não dá fruto, é cortado. O que dá fruto é o que saiu fora ou o que ficou? Mas o que saiu estava tão grande, tinha tantas folhas, poderia produzir tantas coisas, mas não aquilo que Deus quer que se produza da forma como se produza. Então, amados, vamos nos deixar ser limpados pelo dono da vide, pelo lavrador. Ofereçamos-nos a Ele para sermos limpos por Ele, cuidados por Ele, enxertados nele, fortalecidos nele, cuidados por Ele. E como deve ser, e é tremendo, Deus tirar de nós frutos dignos do seu louvor, dignos da sua glória, para o seu louvor e para a sua glória. Para que eu existo? Qual o propósito da minha existência? Glorificar e exaltar ao Senhor. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da igreja? Frutos oriundos de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, ligados sempre em Cristo. Eu vejo aqui Jacó, eu vejo aqui Israel agarrando-se ao anjo e dizendo: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Vós estáis em mim e eu em vós. Toda vara que está ligada em mim, essa dá fruto. Vamos agarrar, vamos nos agarrar a Cristo. E o que é necessário para estar agarrado em Cristo? Limpos por Cristo. Pecados não confessados, arrependimento não obtido, remorsos dentro da nossa alma que nos joga lá na ponta. Vamos ser limpos nesta noite. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Perdoando os nossos pecados, estou sendo podado, aquelas coisas que não servem mais são jogadas para serem queimadas. Elas não servem para segurar nada, elas não servem para fazer móvel nenhum, para ficar lá na lembrança. Aqui está mognon, né? Do mognon se faz cadeiras e se faz móvel, mas de um ramo de videira não se faz nada. Não se dá nada. Só no tempo de Deus os frutos, na estação própria, frutos dignos. Seja você um fruto de Deus, regado por Deus, cuidado por Deus, cumprindo o propósito de Deus. Em Cristo, toda a vara que está ligada em mim, essa dá fruto. Deus quer o melhor de nós, porque Ele sempre quis o melhor para nós. E o que é melhor para nós? Cristo. Amados de Jesus Cristo, voltemos-nos para Cristo. Valorize Cristo. Não briga por causa de igreja, de denominação. A minha é certa porque é minha, porque esquece isso.
Quem morreu na cruz foi Cristo. O Salvador é Cristo. Quem purifica os meus pecados é Cristo. Quem escreveu o meu nome no livro da vida foi Cristo. Então eu estou aqui pregando dele, de Cristo. E ele é o verdadeiro Israel. Ele é a verdadeira igreja. E ele é o verdadeiro homem. Adão falhou, mas Cristo não. É por isso que o próprio Deus cuida. Nós pertencemos à vide de Deus e somos cuidados por Deus e frutificamos para o louvor da glória de Deus. Amém? Olhe para você, não olhe para o outro, não fica olhando para a vida do outro. Olhe você mesmo. Você está em Cristo? Você é de Cristo? E que fruto que você tem dado? Não é uma avaliação de você olhar para o outro. Cuida de ti mesmo, para não seres lançado fora, para não seres pisado pelos homens, para não seres queimados. Deu para entender? Nós vamos continuar aí nesta missão de estudarmos a palavra de Deus, de livro a livro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, de forma expositiva, textual e apologética de Cristo. Deus abençoe a todos vocês, que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor vos alcance. Pastora Ruth, pastor Vanderlei, estou vendo aqui Ruth Marcelino, o meu abraço, pastor. Tenho orado pelo pastor, que Deus possa estar fortalecendo o irmão e a santa e bondosa mão do Senhor possa te dar a oportunidade de viver mais dias sobre a face da terra, a todo vigor, que você possa ser como Caleb, que aos 80 tinha força de 40, que Deus abençoe você. Juliana Silva, Deus abençoe. Irmã Maria Umbelina, Deus abençoe a todos quantos estão vendo e verão. Que a graça, a paz e a bondade do Senhor esteja sobre vocês e sobre as vossas famílias e sobre as vossas igrejas. Deus abençoe a todos. Podendo, assista-nos no YouTube, Igreja Batista em Parque dos Camargos. Podendo, veja a nossa página Pastor Sérgio Salvadio. E podendo, ligue-se ou se liga lá na nossa rádio web, www.radio7ibpc.com. Estamos chegando a 78 mil participações. Você querendo nos auxiliar, não mande nenhuma oferta de amor, mas por amor, divulgue a nossa página. É uma rádio que está no mundo inteiro, está falando acerca de Cristo, proclamando Cristo para a glória de Cristo. Uma igreja pequena de um Deus grande, uma igreja singela de um Deus maravilhoso, um povo santo, um povo comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Socorro, Deus te abençoe você, que o Senhor possa tocar agora aí na sua corda vocal e tirar a sua rouquidão, se essa for a vontade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, eu amo muito você, Socorro, mas Jesus te ama muito mais. Leia e Alex, Deus abençoe vocês, e a Giovana, Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo, e até domingo na Escola Bíblica Dominical. Querendo falar comigo, ligue 11 95 99 32 005. Agora nós vamos estar orando por vocês. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.